gente, tudo bem? Meu nome é Ellen Novaes e hoje nossa lição de quinta-feira, Jesus não demora. Um elemento muito importante enfatizado pelo apóstolo acrescenta urgência à exortação. Os leitores estão vivendo nos últimos dias e as promessas de Deus estão para se cumprir. É interessante como veremos que em toda a carta, Paulo compara sua audiência com a geração de Moisés, que estava bem diante da fronteira de Canaã, pronta para entrar na terra prometida. Ele lembra, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar, e então os encoraja. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé, para a preservação da alma. Naquela época, ele já se referia como os últimos dias, como se eles já estivessem vivendo nos últimos dias. E nós também vivemos nos últimos dias, porque nós não sabemos quando Jesus irá voltar, mas nós temos a certeza de que não vai demorar muito, porque as profecias já estão se cumprindo. E como verdadeiros cristãos, todos os dias de nossas vidas servem para que a gente possa se preparar para a volta de Jesus, se preparar para morar no céu com Ele. Afinal, 70, 60, 50, sei lá quantos anos que a gente vai viver, não é tanto tempo assim. É pouco tempo para a preparação para a volta de Jesus. Mas a gente precisa se preparar nesse tempo que a gente tem. Porque a porta da graça, ela não se fecha só num pouco de tempo antes de Jesus voltar, mas ela também se fecha para aqueles que já faleceram, você sabe, né? A gente não sabe o dia de amanhã, nós não sabemos se nós vamos estar vivos ou não. É por isso que hoje é o dia de preparação, é por isso que nós vivemos nos últimos dias, porque nós estamos perto da volta de Jesus. E não sabemos quando ele vai voltar e também não sabemos quando que a gente vai falecer, se a gente for falecer, né? Por isso não podemos desistir da esperança que nos foi mostrada desde o princípio, desde quando a gente conheceu a palavra de Deus, desde quando a gente se convenceu e se converteu. Essa esperança deve ser mantida viva em nossos corações para que a gente não caia nas tentações do inimigo e para que a gente não perca a salvação e não perca Jesus Cristo. Ali, na lição, fala bem assim. O livro de Números fala exatamente sobre isso. O registro bíblico diz que em duas ocasiões diferentes, pouco antes de entrar na Terra Prometida, Israel sofreu derrotas notáveis. Olha só, um pouquinho antes deles terem a vitória, um pouquinho antes deles receberem a Terra tão prometida para eles, eles sofreram algumas derrotas. Olha só. A primeira vez registrada em Números 13 e 14 nos fala sobre as dúvidas que vários líderes espalharam pela comunidade e fizeram com que a fé dos israelitas desanimasse. Muitos deles se desanimaram. E então, como resultado, a comunidade decidiu nomear um novo líder e retornar ao Egito. Como assim? Perto da terra prometida, voltar para a lama, voltar para o fundo do poço, sabe? É uma coisa muito complicada. E é isso que o desespero faz com a gente, é isso que quando a gente não está perto de Deus e não tem a esperança nele, é isso que acontece. Eles estavam prestes a entrar em Canaã e mesmo assim não estavam tendo esperança, não estavam confiando. E na segunda vez os israelitas se envolveram com imoralidade e idolatria. Olha só, hein, gente, muito complicado. Mesmo depois de terem visto muitas bênçãos, mesmo depois de terem vivido muitos milagres, eles ainda assim caíram em imoralidade e idolatria. Muito embora Balaão não tenha sido capaz de amaldiçoar os israelitas, Satanás usou tentações sexuais para conduzir Israel à falsa adoração e ao pecado, e consequentemente trazer o desagrado de Deus sobre eles. E então, o apóstolo Paulo, no livro de Hebreus, ele avisou os leitores de Hebreus contra todos esses perigos. Afinal, ser humano sempre vai ser ser humano, né? Se aconteceu no passado, poderia muito bem acontecer na época do apóstolo Paulo, com os leitores que ele estava falando lá na carta de Hebreus, mas também pode acontecer com a gente, que somos leitores hoje do livro de Hebreus. Então, assim, ser humano sempre vai ser ser humano, e mesmo que a gente já tenha visto e aprendido a lição, infelizmente, muitos ainda podem cair, mas que a gente não venha a estar caindo, que a gente se mantenha firmes no Senhor, porque a salvação está mais próxima do que a gente imagina. Primeiro, Paulo os exortou a apegar-se à confissão de fé e a manter os olhos fixos em Jesus. Em segundo lugar, advertiu-os contra a imoralidade e a cobiça. Finalmente, ele os exortou a considerar atentamente e a obedecer seus líderes. E é isso aí, né, gente? A gente precisa sempre se manter firmes no Senhor, ver o que está acontecendo, não deixar as coisas no automático, que nem a gente viu na lição de ontem, mas decidir todos os dias estar ao lado de Deus e viver segundo a vontade de Deus. Porque, como eu disse,
A salvação está bem próxima. Jesus Cristo breve vai voltar e a gente precisa estar preparados. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, obrigada pela lição de hoje. Obrigada porque a gente tem a certeza de que logo o Senhor vai voltar. Que a gente possa se preparar todos os dias, aceitar o Senhor todos os dias. A gente aceita e ama o Senhor e entrega a nossa vida a Ti. Em nome de Jesus. Amém. E é isso, eu espero você na lição de amanhã, lição de sexta. Aproveita, deixa seu like, compartilha esse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal.